sou Bruna Van de Kock, professora e pesquisadora. Dando continuidade às nossas conversas, principalmente sobre memória, sobre patrimônio, eu gostaria de levantar algumas possibilidades que essa memória e o uso dessa memória pode trazer de concreto para a nossa vida, para a nossa comunidade, para o nosso bairro e assim por diante. A gente já entendeu um pouquinho de como a memória ela pode ser passada entre pais, filhos, avós, como ela pode ser herdada, como ela pode ser esquecida ou apagada. Uma questão que é importante também, né? Esse apagamento ou esse esquecimento, às vezes ele não é fruto de um querer daquele indivíduo ou daquele grupamento. Ele é simplesmente uma forma de silenciamento daquele grupo. Pensando dessa forma, do processo do silenciamento que acontece com algumas comunidades ou grupamentos, situações, a gente vai entender um pouquinho como esses relatos orais, o que a gente chama de história oral, como metodologia ou como ferramenta, são coisas diferentes, como essa história oral, essa memória coletada através de entrevistas, vídeos, anotações, conversas com esses detentores da memória, que são os griots, os guardiões da memória, né? As vozes autorizadas do saber, da historiografia local, dos conhecimentos, como eu transformo essas memórias em documentos. Por que em documentos? E aí vamos voltar um pouquinho. Eu falei que os homens das cavernas contavam as histórias para os seus filhos, depois eles escreveram nas paredes, depois eles começaram a escrita e assim sucessivamente. Só que as histórias contadas, elas não obrigatoriamente, aquele que está contando não esteve lá. Então ele ouviu de alguém, que ouviu de alguém, a brincadeira do telefone sem fio, que a gente conhece tão bem. Ou de quem conta um conto, acrescenta um ponto, um trava-língua. E pensar dessa forma, como esses depoimentos desses guardiões da memória podem vir a ser documentos oficiais, documentos que podemos consultar ao longo do tempo. Por que é tão importante hoje para nós, ocidentais, de uma maneira geral, o documento físico que eu posso pegar, que eu posso tocar? Porque ele tem valor de verdade. A partir do momento que eu tenho um documento que eu recolho ou que eu copio, que eu fotografo, por exemplo, numa biblioteca muito famosa, ou numa cúria da igreja, que tem os livros de nascimento, morte, cartas de padres, trocados, enfim. Por que aquele documento tem valor e a memória daquele ancião não tem? Hoje é um campo muito discutido dentro da antropologia, da etnografia, dentro da história, como esse depoimento pode ser tão ou mais importante quanto o documento. Porque o documento, pensando assim, ele também foi escrito por alguém. E esse alguém não tem como ser imparcial. Ele é um indivíduo, com vontades, sensações, gostos, como ele foi criado, de onde ele veio, quais são as intenções dele ao escrever aquele manuscrito. Tudo isso precisa ser levado em conta. Eu brinco muito quando eu estou dando aula, dizendo assim: antes de vocês lerem um texto,
Busquem saber quem é o autor. Busquem saber de onde ele fala. Busquem saber para quem ele torce. Para quem foi a família dele. Por que ele está falando sobre aquilo? Por que ele resolveu pesquisar sobre o assunto? Isso é importante. Por quê? Porque não existe opinião imparcial. Toda opinião e toda escrita documental, ela é imparcial? Não, ela é parcial. Porque ela é sempre um ponto de vista do todo. Então, ao pegar uma memória de um idoso, que aqui eu vou denominar o nome do meu avô, seu Pedro, e transformar a memória de seu Pedro em documento, eu estou elegendo que a memória do seu Pedro é tão importante quanto um documento. Ah, mas a memória pode ser inventada, o documento não? Ah, mas a memória pode ter falhado em algum momento. E o documento? Documento escrito lá em 1600, né? O cara estava lá sozinho e começa a escrever para seus parentes, para o rei, enfim. E aí aquele documento do que ele está sentindo, das memórias dele, do que ele está vendo, é autêntico e o do seu Pedro não? Sim, o do seu Pedro também pode ser elevado à categoria de documento. E a maneira como eu trato essa entrevista, ou como a gente chama essa fonte, que é a memória do seu Pedro, que passou por entrevistas, conversas, que convivi, né? Ela vai ser transformada em documento com igual valor a um documento assinado por um indivíduo que estava aqui na colônia e que estava com medo, por exemplo, das onças que ele ouviu falar que tinham ali na beirada da água. Tudo bem até aqui? Então, pensar o seguinte: os guardiões da memória, a fonte deles de transmissão é a fonte oral. Mas, Bruna, como é que eu vou transformar a história oral em documento? N maneiras. Eu posso simplesmente gravar um vídeo igual eu estou fazendo agora. Eu posso gravar uma entrevista no meu celular. Hoje em dia, com várias tecnologias, eu tenho múltiplas possibilidades de fazer essa captação. E aí pensar o seguinte também: como também pode ser feito? Eu trouxe aqui 2 exemplos de como as coisas podem ser transformadas, como essa memória ela pode ser transformada, como essas conversas podem ser transformadas. Esse é um livro do Ailton Krenak, chamado Futuro Ancestral. O Ailton Krenak é a etnia dele e Ailton é o nome dele. E ele hoje é membro da Academia Brasileira de Letras, o primeiro indígena a conquistar essa posição, até a presente data. E ele não escreve. Ele não escreve porque ele não sabe escrever? Não, porque ele é um artífice da palavra. Então, quem faz a organização é o artífice da palavra. Então, quem faz a organização é alguém, nesse caso aqui, Rita Carelli. Então ela pega palestras que ele deu, conversas que ele fez, enfim, vários materiais sobre esse assunto e edita um livro. Assim como esse livro, tem outros tantos do Krenak, que também são isso. Outros tantos livros do Krenak, que vai aparecer na tela, que também são assim. Ailton Krenak é líder indígena, ambientalista e escritor.
Nasceu em 1953, na região do Médio Rio Doce. Aos 17 anos, mudou-se com sua família para o estado do Paraná, onde se alfabetizou e se tornou produtor gráfico e jornalista. Na década de 80, passou a se dedicar exclusivamente ao movimento indígena. Em 1985, fundou a organização não governamental Núcleo de Cultura Indígena. Foi durante a Assembleia Constituinte, em 1987, que Ailton foi o autor de uma das cenas mais marcantes em discurso na tribuna. Vestido com terno branco, pintou o rosto com tinta de genipapo preta para protestar contra o que considerava um retrocesso na luta pelos direitos indígenas. Essa tinta é usada para a guerra e para rituais funerários. Esse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Isso é o Ailton Krenak. Krenak é os antigos botocudos, que a gente já escutou tanto falar. Os botocudos que usavam bodox na boca e usavam para adorno e tudo mais, que ficam subindo o Vale do Rio Doce, do Rio Doce. Ficam entre a divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, no território Aimorés, ali naquela região. Isso é o Ailton. Mas assim como Ailton, um outro grande representante disso que eu estou dizendo é o Davi Copenaua. Ele é um xamã, só que ele é um xamã guardião da palavra, porque nem todo xamã tem a obrigação ou quer fazer esse lugar de quem conta histórias. O xamã é esse líder religioso. A Queda do Céu é um livro escrito pelo Davi Copenaua, que é um xamã Yanomami. Só que o Davi
fala. E quem escreve é o Bruce Albert. E aí, A Queda do Céu foi um livro que demorou mais de 40 anos para ser escrito. 40 anos de convivência e amizade entre os dois. Então não é uma coisa que eu sento ali com o Davi e eu vou... Então, Davi, me conta isso, me conta aquilo. Não. Não existe a pergunta, existe a conversa. Então, após juntar todo esse material, os dois resolvem publicar. Inclusive é publicado inicialmente só em francês, que é a língua do Albert, mas depois ele vem para o Brasil e ainda é pouco estudado por nós brasileiros. Davi Copenau é xamã e líder político do povo Yanomami, presidente da Rutucara, Associação Yanomami, ativista na defesa dos povos indígenas e da floresta amazônica. Além de autor, roteirista, produtor cultural e palestrante. É uma das lideranças intelectuais, políticas e espirituais mais importantes, hoje, em defesa dos povos originários, do meio ambiente, da diversidade cultural e dos direitos humanos, com um reconhecimento nacional e internacional. Em 1930, 1940, não tinha a ameaça do vida do meu povo, não. Não tinha garimpeiro, não tinha pescador, não tinha madeireiro, não tinha nada, só floresta e os Yanomami. Primeira vez que eu fui assustado foi a Comissão do Limite. Esse grupo que foi fazer marcar a fronteira do Brasil e Venezuela. Tinha mais ou menos 60 homens. Os guerreiros enfrentaram e pararam para conversar, perguntar o que os brancos vêm fazer aqui. Depois disso que eu vi voltar outro grupo missionário. Aí depois vieram para fazer estrada dentro da terra Yanomami. Passou primeiro na terra do parente Waimiri Atroaris. Morreu muito. Mataram muito meu parente. Mataram o chefe da aldeia. Jogaram bomba. Tá tudo aqui na minha cabeça. Depois da estrada é carimbo. 1986 que entrou o garimpeiro. Quem deixou entrar o governo José Sarney. 40 mil garimpeiros que entrou como urubu. Eu também não conhecia ouro. Aí eu perguntando para ele, olha colega, come isso aí, as pedras, deixa a barriga. Eu tentei primeiro em Boa Vista, Funai Boa Vista. Falar, olha Funai, vocês são proteger o povo. A sua trabalho é tirar garimpeiro. Funai não tem maré seca, fica enrolando. Eu saí para falar com a Romero Chucar. Aquele tempo era presidente da FUNAI. Aí falaram que não, eles são perigosos. Eu fiquei assim, doido. Fiquei doido como pensar, o que eu vou fazer, aonde que eu vou resolver. É assim que eu conheci a Raoni. Conheci a Ailton Krenak, conheci a Álvaro Tucano, conheci Marcos Tereno, Jorge Tereno. É assim que nós encontrar uma grupo. Aí eu fui diretamente com a ONU. Aí eu contei lá. Mundo do povo não indígena escutou e acreditaram. Realmente os garimpeiros brasileiros estão matando indígenas. Campanha internacional mundo inteiro. Por causa do meu povo. Tirar garimpeiro e demarcar as terras. Grande, não é pequenininho não. Terra continua para os índios Yanomami viver. E quando eu digo assim, da gente conhecer a nossa ancestralidade através
de cantigas, relatos, histórias, causos, eu vou me voltar a alguns processos que nós, o Espírito Santo, vivemos. Pensando nessa transformação que vai desde a captação, né? Vamos pensar assim, eu vou lá com o seu Pedro e vou captar, vou fazer uma gravação com ele, ele vai me contar toda a história. Ele morava em Colatina e pescava no Rio Doce. Ele vai me contar todas essas histórias. Não vai ser em uma vez, eu vou lá várias vezes e várias vezes ele vai me contar, às vezes a mesma história. Em outro dia ele não vai nem querer falar. Outro dia ele vai me contar histórias que ele nunca contou nem para a família e a família fica assustada. Isso aconteceu muito comigo já algumas vezes. Muitas vezes, na verdade. Essa maneira do contar a história é própria dele. Mas o que eu, como quem está ali fazendo essa captura, pode fazer com esse documento? Esse documento, por exemplo, ele pode servir para construir narrativas, por exemplo, sobre o Rio Doce. Ele pode servir, se ele era um pescador, pode servir como uma narrativa de como era pescado um bom robalo na beira do rio ou um dourado, ou como esses peixes não subiam mais, ou como a escassez de peixe durante um período aconteceu, e esse documento pode ir parar dentro de um museu, ou, através do relato do seu Pedro, podemos pensar em criar um museu do pescador, na beirada do Rio Doce, em Colatina, por que não? Então, através desses documentos de relatos, a gente pode agenciar ou promover ou pleitear junto, às vezes, a própria comunidade, dependendo do tamanho do que a gente quer, ou de acordo, começa na comunidade, vai ser pleiteado junto à prefeitura, junto aos órgãos responsáveis, chegando a virar status de museu. Que tenha, lembrando, para que tenha museu, precisa ter relevância, precisa ter pessoas que queiram entender ou saber sobre aquele assunto. Não existe museu sem pessoas. Então, o relato do seu Pedro pode ser o gatilho que aquela comunidade precisa para entrevistar outros tantos pescadores e criar um museu de memória do pescador. E aí, junto a isso, quem sabe as famílias ou os próprios pescadores podem doar objetos que permaneçam de acervo permanente nesse museu. Por exemplo, tarrafas que não usam mais, anzóis antigos, fotos de peixes que não se vê mais nos rios, enfim, se cria um acervo a partir de uma pessoa, se tem uma comunidade, através da comunidade se pensa num espaço coletivo, através desse espaço coletivo se pensa no museu, através do museu se pensa em um acervo permanente. E através desse acervo permanente eu consigo contar a história desses pescadores que habitavam o Rio Doce, em Colatina. Espero ter sido clara. Sei que é um assunto que demanda mais algumas camadas, mas eu busquei aqui ser de maneira mais simples e sintética, dizendo que, resumidamente, qualquer documento físico, escrito sabe lá por quem ou sabe lá onde, mesmo que seja oficial, ele tem importância igual ou qual um relato de um griot, um relato de um idoso, um relato de um detentor da memória.
A diferença, para mim, que sou estudiosa da área, é que este relato aqui parte do micro, desse indivíduo, e pode, a partir dele, sensibilizar outros. Mas ele é tão válido quanto esse. Por hoje é só. Nos vemos.